Olá, então vamos continuar a conversar ainda sobre esses profetas modernos e os profetas do Apocalipse também, os mais antigos. Sempre na história da nossa civilização existiram essas figuras incríveis, profetizando, algumas até deram certo, mas a maioria não se cumpriu. Pois é, nós vamos conversar sobre Charles Fort. Ele foi um escritor americano, ele nasceu no século XIX e viveu até o início do século XX. Mas ele já naquela época falava sobre a possível interferência de alienígenas na história da nossa humanidade. Ele não usava a palavra alienígena na época, que nem existia essa palavra ET, nem OVNIs. Ele descrevia os objetos voadores não identificados como grandes construções. Daqui a pouco mais nós vamos conversar sobre Charles Fort e sobre o que ele escreveu. Ele colecionou notas, mais de 60 mil notas, sobre ocorrências e anomalias que aconteciam no nosso planeta. Ele viajou muito na época pela Marinha e depois que ele voltou para Nova York, ele coletou todas essas notas e foram reunidas pela Fundação Charles Fort, que existe até hoje em Nova York. Pois é, Charles Fort. Eu já falei em vídeos passados sobre essa figura fantástica que viveu nos Estados Unidos, aqui perto, em Nova York. Ele foi um jornalista, né? Foi talvez o primeiro escritor do século XX, embora tenha nascido no século XIX, a sugerir que os extraterrestres tenham estado envolvidos nos assuntos humanos. Fort se apaixonou por esses fatos inusitados que aconteciam pelo mundo. Ele pegou uma pequena herança do pai dele, passou anos da sua vida adulta reunindo esses relatos, né, de fenômenos não usuais, de coisas estranhas que aconteciam, e de jornais científicos. Ele sempre deu uma sacaneadazinha na ciência oficial que nunca conseguiu explicar esses fenômenos. Ele juntou artigos de histórias, de revistas, de jornais, e ele simplesmente coletava. Depois da sua morte é que todo esse material foi reunido e foi levado para uma fundação que foi criada logo depois da sua morte, a Fundação Charles Fort, como eu falei, que existe até hoje. Eu havia mostrado também em vídeos anteriores, vou mostrar de novo para quem ele conhece, esse é o livro dele mais famoso, que é o livro dos Danados. Ele é bem grosso porque são 4 livros que estão embutidos aqui, né? A partinha que está aqui marcada são onde ele faz comentários sobre essa possibilidade de extraterrestres estarem envolvidos em acontecimentos no nosso planeta já faz tempo. Uma das frases mais famosas que ele tem dele é quando ele diz que penso que somos propriedade, né? We are property. Ele diz, no livro dele fala textualmente, eu devo dizer que pertencemos a algo que uma vez no tempo essa terra não era terra de homem algum, que outros mundos a exploraram e a colonizaram e a que lutaram entre eles pela posse. Mas agora, essa terra é possuída por esse algo, e esse algo que possui a terra já avisou, né? Aqui tem dono, e todos estão avisados. O Fort concluiu que a raça humana não tinha um status muito alto em relação a esses proprietários extraterrestres. Ele falava que esses possíveis proprietários nos achavam muito parecidos com galos, gansos, porcos, etc. Nós seríamos uma granja urbana. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, sobre esses deuses do Éden, né, ou ETs, como queiram chamar, essas figuras que estão aí, né? Ele disse que a raça urbana parecia um rebanho autossatisfeito, porque as pessoas aceitam a situação do jeito que está. É só nós olharmos em volta ao nosso planeta como é que anda. Ele nunca teve um momento de paz e de harmonia na sua história. Nunca. Quem lê a história do nosso planeta, das civilizações antigas, verá que são histórias de confronto, de batalhas, de muito sangue derramado, de domínios, de escravidão, mas nunca de paz.
talvez num período ou outro, ou, como nós vivemos hoje, alguns bolsões de paz no planeta. Eu estou falando para vocês do Canadá, que é um país relativamente tranquilo, seguro, né? Com a população bem pequenininha, mas ao mesmo tempo na Síria a coisa está terrível. Terrível. Essas guerras nunca terminam. Quando não são guerras mundiais que ceifaram milhões de vidas, nós temos guerras localizadas. Sempre contínua. Essa coisa é contínua. Sempre. Não há condições de ter paz. Né? Nós vamos ver aí agora que uma cuidadosa olhada na história vai revelar que os ensinamentos apocalípticos primeiro se elevaram da atividade da religião tutelar, essa religião que toma conta de tudo. Né? A distorção do ensinamento, que vem lá da Suméria, quando o conhecimento nos foi proibido por um anjo, um querubim que ficava no jardim do Éden com uma espada de chamas giratória, parecendo Darth Vader. Né? Então, essa fraternidade do conhecimento foi corrompida ao longo dos milênios, e as doutrinas do fim do mundo foram disseminadas por primitivos missionários dessa fraternidade corrompida e conquistadores, lado a lado com o monoteísmo. Só existe um, acabou. Meu Deus é o único, o teu não presta. Portanto, não é surpreendente, né, saber que as doutrinas da batalha final têm algumas raízes nos famosos símbolos da fraternidade, descobertos em relíquias antigas no Egito. E esse símbolo era um pássaro místico muito conhecido de todos, é símbolo da aviação aérea lá da Indonésia, é Fênix, ou Garuda, lá na Indonésia, a ave do Fênix, que ressurge das cinzas, é um pássaro mítico. Ele viveria de 500 a 600 anos e antes de queimar até a morte, em um ninho de ervas, ele sairia das cinzas, né, como um pequeno verme que se desenvolveria de novo e se transformaria numa nova fênix. A fênix repete esse processo de vida, morte e nascimento indefinidamente. A história da fênix é uma alegoria, uma história com significado subjacente, né, um simbolismo, destinada a partilhar uma verdade mais profunda, precisamente que a verdade seja esta e ela teria sido perdida. Então nós vamos encontrar pessoas interpretando a história da Fênix de muitas formas. Por exemplo, muitas pessoas veem na Fênix o símbolo da ressurreição ou sobrevivência espiritual depois da morte. Uma alma é nascida em um corpo, o corpo floresce, passa por rigores ferozes da vida, envelhece, morre. A alma permanece intacta para se erguer e construir outra vida de novo. Outros veem a fênix como símbolo de um ciclo de nascimento, crescimento, deterioração, no qual os elementos físicos do universo parecem operar, por trás do qual jaz uma indestrutível realidade espiritual. Nossas almas são imortais. Então, lamentavelmente, a história da fênix, como tantas outras alegorias míticas da fraternidade egípcia, distorceu verdades importantes. A história veio trazer a falsa ideia de que existia algum tipo de lei ou plano inalterável que determina que a existência espiritual deva consistir em um árduo processo de crescimento, como o da fênix, morrer pelo fogo, emergir das cinzas, crescer novamente, morrer novamente e assim para sempre. Conquanto este processo pareça regular a vida na Terra, ele não é natural, inevitável e nem sadio. Por que a gente tem que sofrer o tempo todo? Que coisa, né? Tudo te leva ao sofrimento. Se você não sofrer, você não vai conseguir nem falar com Deus. Que horror! Então, muitos ensinamentos do fim do mundo tomaram a filosofia expressa no mito da Fênix e aplicaram à raça humana inteira, de um modo geral. Quando eles fazem isso, frequentemente expressam a noção de que sociedades humanas devam suportar a contínua condenação pelo fogo como parte de um grande plano de Deus. Malzinho ele. A maioria dos apocalipses, então, inclina-se na alegoria padrão da Fênix ao proclamar que esse processo culminará em uma grande batalha final, seguida por uma utopia. Essas crenças encorajam as pessoas a tolerarem, até mesmo receberem bem, um mundo incansável de dureza física, de conflito, de morte. Como nós. Isso faz parte da elevação espiritual. O tipo de mundo que os escritos antigos dizem que os tutores desejavam para a sua raça, para essa raça trabalhadora, né, que nós somos criados como escravos para viver nesse mundo. As profecias do dia do julgamento até mesmo estimulam outras pessoas a trabalharem para a realização de uma batalha final. Eles ficam correndo. Tem muita gente que é louca por um apocalipse. Quem está vendo na internet hoje, no Facebook, no YouTube, tem os adoradores do apocalipse. Volta Jesus, venha o Mahdi, venha Astacheran. Todo mundo tem que vir aqui para ter a batalha final, para eliminar o mal e só ficar o bem.
Então todo mundo acredita que isso aí vai ser o grande amanhecer da humanidade. Ninguém quer carregar a responsabilidade que nós é que temos que mudar aqui, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa tribo, para transformar esse mundo. Fica muito cômodo colocar tudo isso nas mãos de um apocalipse salvador. Essa história está incrível. Agora é um vírus, todo mundo achando que o mundo vai acabar. Vamos falar sobre um deles. O primeiro deles é Zoroastro. Vamos falar sobre Zoroastro, um dos meus profetas que falam de Apocalipse. Pois bem, Zoroastro, né? Zoroastro, ele, amplamente disseminado por Zoroastro, foi essa história do fim do mundo também. Isso na Pérsia, onde hoje é o Irã, né? Ali era a Pérsia, era o Império Persa, até a chegada do Ayatollah Khomeini, que acabou com o Império Persa e fundou o Irã, totalmente islâmico. Em algum ponto da história, lá em 750 a.C., ou 550 por aí, esse profeta persa chamado Zoroastro, né, lançou a sua filosofia. Existem vários debates para situar Zoroastro ali mais ou menos em 258 anos antes de Alexandre o Grande, que conquistou a Pérsia na época. Alguns estudiosos interpretam isso como 258 anos antes de Alexandre o Grande, quando invadiu a Pérsia e destruiu aquele império. Mas o que interessa sobre Zoroastro é que ele era conhecido como Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra, né? Tem um filme de 2001, Odisseia no Espaço, tem aquela música maravilhosa, Alço Expresso Zaratustra, a introdução, a nave chegando na Lua. É linda essa música, quem puder escutar, escute, é muito lindo. Assim falou Zaratustra. O nome forneceu uma inspiração para o famoso trabalho sinfônico composto por Richard Strauss, né, que montou a valsa. Assim falou Zaratustra. A composição de Strauss tornou-se a música tema do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então está aqui. Zoroastro é citado pelos historiadores como um dos profetas iniciais a pregar o tipo de monoteísmo criado pela primeira vez por Akhenaton, lá no Egito, lembra? Ele fundou a primeira religião monoteísta, muito antes do cristianismo, muito antes dos judeus. Zoroastro era um místico sacerdote ariano que também ensinou alguma forma de arianismo lá na época. A Pérsia naquele tempo era uma nação ariana dominada por uma casta ariana sacerdotal. Alguns ramos da fraternidade hoje afirmam que Zoroastro foi um emissário da antiga fraternidade. Imagina, acha que ele vem lá da história daquela fraternidade que começou na Suméria, ele era um desses seguidores. A cosmologia de Zoroastro, quer dizer, a teoria do universo, foi baseada no conceito de uma luta entre o bem e o mal. Zoroastro disse que essa luta era para ocorrer num período de 12.000 anos, dividido em 4 estágios. Bem parecido com a história dos maias também, que dividem em várias eras, assim como o hinduísmo, que tem Kali Yuga, aquelas eras todas, que nós estaríamos agora na Kali Yuga, uma das últimas. Sempre as histórias são muito parecidas. O primeiro estágio consistiria apenas na existência espiritual durante um tempo no qual um deus-chefe projetou o universo físico. Blavatsky que também fala sobre isso. Durante o segundo estágio, o universo material foi criado, seguido pela entrada dos oponentes do deus-chefe no novo universo com o propósito de criar problemas. É engraçado isso, né? Sempre a dualidade, bem e mal. Eu sou o Deus, mas eu vou criar um diabo para poder me atazanar a ideia, para poder criar uma briga e a gente for continuar com essa briga pela eternidade. Dualidade, bem e o mal, né? O yin e o yang. Sempre tem essa história. A terceira fase seria a batalha entre o deus-chefe e seus rivais sobre o destino de muitas almas que vieram ocupar esse universo. E no quarto estágio, que é o final, né, o deus-chefe envia uma sucessão de salvadores que poderiam finalmente derrotar o oponente e trazer a salvação a todos os seres espirituais do universo. Imagina que monotonia seria se você não tivesse uma dualidade. Para que viver? É tudo linear, não tem nada acontecendo. É uma linha só. Não existe isso, pelo menos até onde o nosso conhecimento possa analisar, né? A vida é uma evolução constante. E essa batalha faz parte da evolução. Nós estamos evoluindo cada vez mais.
Talvez sejamos nós aqui no planeta Terra um inferno de um outro planeta ou de uma outra dimensão. Bom, o modelo de Zoroastro, por ele, o mundo já estaria no quarto estágio. Zoroastro parece ter sido um reformador honesto, sincero. Ele ensinou algumas lições boas sobre a natureza da ética e sua importância para a salvação espiritual. Isso aí tudo bem, a gente concorda. Ele ressalvava que as pessoas tinham que ter livre-arbítrio. Em outros assuntos, contudo, a religião do Zoroastro falhou no ideal para entender o porquê. Nós precisamos apenas olhar o Deus de Zoroastro, como é que ele definiu o Deus dele. O Deus de Zoroastro era chamado de Ahura Mazda. Tem muita imagem dele parecida lá na Suméria, parecido com aqueles deuses sumérios, Enki, Enlil, etc., voando naquela coisa redondinha, parece uma nave com asas. Então, eu estou mostrando a imagem do Ahura Mazda. Isso significava senhor ou espírito. Ahura é espírito, né? Me desculpem, senhor, Ahura Mazda, né? Ahura seria senhor, né? E sabedoria Mazda. Zoroastro afirma que quando ele era um sacerdote aos 30 anos, Ahura Mazda tinha aparecido diante dele e dito que ele era o Deus verdadeiro. Eu sou Ahura Mazda, o seu Deus verdadeiro. Ahura Mazda então continuou para partilhar com Zoroastro muitos dos ensinamentos que constituiriam o zoroatrismo. Quando vamos ver que tipo de criatura era Ahura Mazda, descobrimos que ele era nada mais, nada menos do que um tutor fingindo ser Deus. Como eram os sumérios, na história dos sumérios, os Anunnakis, que foram chamados de Deus, não eram deuses. Eram figuras muito mais evoluídas, muito mais inteligentes, eram maiores, vinham de algum outro lugar no universo, ou de um outro planeta, ou de uma outra dimensão, e eles fingiam ser deuses. Então, Ahura Mazda é apresentado em alguns lugares como uma figura humana barbada que está de pé em um objeto circular, como vocês estão vendo aí, onde se projetam essas asas estilizadas que indicam que ele voava. Não, olha, isso é suspeito. O objeto voador redondo tinha dois suportes sobressalentes embaixo, né, que pareciam pernas ou trens de pouso. Em outras palavras, Ahura Mazda era um deus de aparência humana que voava num objeto voador redondo com apoios para pousar. Ele era um tutor. A implicação é que o monoteísmo de Zoroastro, com sua mensagem apocalíptica, foi disseminado na Pérsia, no Irã, com a ajuda tutelar, muito do mesmo modo que o judaísmo tinha sido disseminado sobre Moisés, que espalhou a mesma história. O Deus de Moisés também voava e tinha uma nave barulhenta que soltava fumaça, tremia uma montanha inteira e ninguém podia subir porque senão era fulminado, tinha que cercar a montanha para que ninguém subisse, a não ser Moisés com a sua roupa toda especial para poder falar com esse Deus que ele não podia ver a face. E quando viu, viu por trás. Quando ele passou, se esconde atrás da pedra que você vai poder ver. Era complicada essa história de radioatividade, radiação. Por que tinha que se esconder? Por que morreria quem olhasse a face dele? Eu sou um Deus que criei você. Que isso? Eu criei por amor, você é minha criatura. Estranho, né? Bom, enfim, vamos continuar. Como nós vimos então, Zoroastro era um ariano vivendo numa região governada por outros arianos. O domínio ariano era tão forte que o nome da Pérsia foi eventualmente mudado para Irã. Daí é que vem o nome Irã, que é derivado da palavra ariana. O Zoroastro trabalha para falar com Deus lutando pelas nações. Ele falou sobre um Deus lutando pelas nações arianas e ajudando a fazer boas colheitas. Através dos seus escritos, que eram conhecidos como Zend Avesta, são os livros sagrados, né, para variar, são sagrados, e por seus secretos ensinamentos místicos, o zoroatrismo fez muito ao disseminar a filosofia do arianismo para outras organizações dentro da rede da fraternidade da Irmandade da Serpente, como eu chamo, né? Então nós vamos ver agora mais um exemplo. Pois é, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o budismo. Vocês podem estar perguntando o que isso tem a ver com ET. Tem tudo a ver. Tudo isso que nós estamos conversando aqui tem a ver com esses ETs, ou essas criaturas interdimensionais, intergalácticas, hiperhumanas, seja lá que nome for, essas figuras que têm perturbado a vida da gente aqui no planeta. O budismo, vou falar sobre o budismo. O budismo não tem nenhuma história de libertação da raça humana. Embora não liberte a raça humana, ele deixou uma esperança que a liberdade venha um dia.
Segundo uma história budista, Gautama sabia que ele não havia atingido a meta de criar uma religião que traria a completa libertação espiritual para toda a humanidade. Ele, no entanto, recebeu a promessa que um novo Buda, ou iluminado, viria mais tarde na história para completar a tarefa. Essa promessa constitui a famosa história da profecia do Maitreya. Maitreya significaria amigo, e que tem se tornado um elemento muito importante na fé budista, porque o budismo não expressa originalmente uma crença em um ser supremo. A história de Maitreya não sugere um mensageiro ou um professor vindo de Deus. Maitreya seria simplesmente um sujeito com conhecimento e habilidade de fazer esse trabalho. Precisamente quando a história do Maitreya estava para chegar, isso aí quer dizer, quando é que o Maitreya virá, é um motivo de discussão calorosa nos círculos budistas. Muitas fontes budistas dizem que Maitreya viria 500 anos depois da morte de Buda. Outros dizem que ele teria vindo na metade desse tempo. Muitos líderes budistas têm vindo ao longo da história dizendo serem o Maitreya. Nenhum deles tem tido sucesso em trazer o mundo prometido por Buda. E então os budistas ainda esperam o Maitreya. Então, na medida que o tempo passava, a profecia de Maitreya se deteriorou como o resto do budismo. Quem conhece o budismo hoje, já fui em vários templos budistas, não só aqui no Canadá, como na própria China, né, estive em Hong Kong. Os templos budistas hoje viraram como a Igreja Católica. Tem uma série de santos, de deuses, subdeuses, deuses maiores, deuses menores, estátuas incríveis, tudo contrariando aquilo que Buda teria proibido, ou teria aconselhado, né, de não terem ídolos, de não adorarem imagens. Então nós vemos aí que a história foi vagarosamente absorvida numa doutrina muito mais destrutiva, que tem sido disseminada por fontes da fraternidade da serpente no Oriente Médio e em outros lugares. Então até a doutrina do fim do mundo também faz parte disso. Eles estão esperando aquele Messias que virá resolver tudo. Então é conhecida com nomes de dia de julgamento, sempre um nome dramático: a batalha final, o Armagedon, a chegada de Nibiru, né? Ou Alcione, que nós vamos passar pela esteira da estrela e vai haver a purificação da terra, as almas serão chupadas, essa história toda que está aí rodando. Os ensinamentos do fim do mundo, eles têm tido um efeito catastrófico sobre a sociedade humana. E, portanto, é de importância capital entender mais e mais porque esses ensinamentos começaram lá atrás, sempre apavorando os seres humanos, os habitantes desse planeta. Todo mundo apavorado com o dia de julgamento. As doutrinas apocalípticas continuaram a se disseminar depois da morte de Zoroastro, especialmente pelos profetas hebreus. Os avisos desses profetas podem ser encontrados nos livros posteriores lá do Velho Testamento. Um desses profetas foi Ezequiel, que descreveu os objetos voadores que nós vimos em outros vídeos, né, a narrativa de Ezequiel, que foi levado a bordo de uma nave estranha para um propósito específico, que era de receber uma mensagem apocalíptica a ser disseminada, novamente indicando que os tutores eram os máximos criadores dos ensinamentos e propagadores do dia do julgamento. Vamos dar uma parada, depois eu vou continuar a falar sobre isso, nós vamos falar sobre o Império Romano e a Palestina, mas vamos agora começar a falar sobre esses deuses que estão aí desde os tempos do início do início do nosso planeta Terra. Vamos lá. Bom, vamos voltar para um tema já conhecido nosso, que eu tenho batido muito e está muito em voga, que é a abertura ufológica. Tem as suas idas e vindas, tem as suas... A onda sobe, daqui a pouco cai, como eu já comentei, sempre vem uma notícia como veio essa dos discos tic-tac, de ser levado por senadores ao presidente Trump e provocou reportagens pelo mundo inteiro e já caiu no esquecimento, já ninguém está ligando mais para isso. A mídia precisa de vender notícias, então já não dá mais para vender esse tipo de notícia, já estão preocupados agora com o vírus e outras coisas. Guerras, pequenas batalhas estão acontecendo pelo mundo, é sempre assim, a mídia trabalha desse jeito. Então nós vamos falar sobre essas figuras, os deuses e os ETs, ou os ETs que se fazem passar por deuses. Começar pelos super-homens, né? Sempre na história do mundo existiram esses super-homens, essas pessoas superdotadas. Fundamentalmente seriam homens como nós, mas preparados para cumprir uma grande missão, e é por isso que eles são dotados de qualidades excepcionais
que lhes permitem cumprir essa missão. Alguns deles já estão preparados desde o nascimento, outros adquiriram essas qualidades em um momento das suas vidas, quando são selecionados por um Deus ou por ETs. Os fundadores das grandes religiões são geralmente super-homens. Um exemplo simples dos nossos dias é, se você quiser ir à Índia, numa pequena cidade chamada Puttaparthi, perto de Bangalore, Hyderabad, que é a capital do estado, e chegar o mais próximo possível do Satya Sai Baba, você não vai conseguir. É impossível, porque o local, o templo onde ele reside, você vai ver milhares e milhares de pessoas que vão impedir que você chegue perto dele. Isso se ele estiver vivo ainda. Então qualquer abordagem a essas figuras é muito difícil, elas sempre são muito separadas, são isoladas. Então nós temos, como eu falei, Zoroastro, Buda, Maomé, Moisés, Confúcio, Lao Tse, Jesus Cristo. Todos eles pertenciam a esses tipos de seres com seus incríveis poderes. Isso aí, eles são apenas instrumentos pelos quais os deuses se utilizam para realizar seus desejos na sociedade humana. Em geral, nosso planeta, né? E nós pensamos que esse planeta não é nosso planeta, ele não é tão nosso quanto nós imaginamos. Muito bem, seja as aparições das supostas virgens, etc., algum desses ETs ou deuses, chame de como que você quiser, super seres humanos, seres interdimensionais, eles desejam que o cérebro humano não decifre esses enigmas. Eles nunca resolvem os enigmas, nunca ensinam ninguém, nunca falam abertamente de onde vem, nunca explicam abertamente de onde vem, nem o que querem, nem o que vão fazer. Para nós, enquanto a nossa inteligência não der um passo drástico na sua evolução, como eu tenho comentado sempre, nós precisamos resolver os nossos problemas. Nós vamos ver que esses super-homens são fundamentalmente homens, seja pela maneira de aparecer nesse mundo, a maioria deles apareceu nesse mundo nascendo por intermédio de uma mulher. E é com toda certeza a única nave que permite acesso a essa dimensão. Seja qual for, Buda nasceu de Maria, Jesus Cristo de Maria, Maomé, todos eles tiveram mães. E um cheio, apareceu assim como na Star Trek, né? Se solidificou na frente de uma congregação. Nada disso. Todos eles tiveram que passar, foram bebês, cresceram, passaram pela adolescência, ficaram adultos, né? Mas eles eram um pouquinho diferentes. Então, eles são fundamentalmente super-homens, homens diferentes. A sua constituição física às vezes era diferente, eram maiores, os cabelos, os olhos, a pele, seja mais semelhante a nós homens, nós seres humanos. No entanto, nós vamos notar que frequentemente alguns deles, em seu processo, né, se afastaram consideravelmente de alguns aspectos humanos e demonstraram ter superpoderes, como nós vimos na história de Krishna, Viracosha, Quetzalcoatl, Zoroastro e o próprio Jesus Cristo. Eles dão a impressão de terem participado de uma agenda, mas que eles possuem a natureza dos deuses, como se fosse uma espécie híbrida entre deuses e homens, ou ET e homens. Então eles foram especialmente preparados, todos eles, para realizar uma missão nesse planeta. Todos eles. Eles, por outro lado, eles não são homens só. Alguns deles têm poder de se manifestar como tal. E o fato é que eles fazem isso ao longo da história. Alguns deles viveram intimamente conosco, participaram do dia a dia das pessoas. Quando isso lhe convinha, seus propósitos, né, que todos nós ficamos perguntando quais seriam, na verdade, esses propósitos. Assim, logo que eles cumprem a sua missão ou alcançam o que desejam, eles retornam ao seu plano existencial, no qual se desdobram de uma maneira muito mais natural, de acordo com as suas qualidades psíquicas e eletromagnéticas, ou voltam para o seu planeta, para a sua dimensão, para um outro universo, em multiversos, nós não sabemos ainda. Essa turma toda tem uma grande diferença entre eles, eles não são iguais entre eles. Quetzalcoatl não era igual a Krishna, como não era igual a Eliu, como não era igual a Buda, e assim vai. Existem diferenças. Vamos ver algumas delas. Pois é, esses semideuses, ou semi-humanos, eles coincidem conosco na questão de que são inteligentes como nós. Tem muito mais até, né? Eles excedem a nossa inteligência normal. A entidade física sempre parecida conosco, alguns deles bem parecidos.
né, eles também têm uma maneira diferente de se manifestar. A maioria deles tem capacidade de manipular a matéria, de fazer incursões no nosso mundo, na nossa dimensão, e desaparecerem. Como são vários relatos dos ETs, vários relatos dessas virgens que aparecem. Eles vêm na nossa realidade e saem. Vêm e saem. Isso cai dentro daquela teoria que está sendo muito discutida hoje, que é da interdimensionalidade dessas aparições dos discos voadores, tic-tac, entre outros. Que a grande maioria da manifestação ufológica no nosso planeta é de caráter interdimensional ou caráter ultraterrestre e não interplanetário. O seu grau de evolução mental e, portanto, a tecnologia, até de certa maneira, e seu grau de evolução moral são completamente diferentes. Nós podemos ver que até entre eles existem batalhas, são relatadas em mitos e lendas e histórias pelo mundo todo, em todas as civilizações, as batalhas entre os deuses, até na mitologia grega. Eles brigam entre eles. Quando existe uma desconfiança mútua entre eles, nós sabemos de antipatias manifestas entre eles por batalhas que já foram relatadas, inclusive, na mitologia hindu, a batalha entre os deuses, na Suméria, a batalha entre os deuses, né, no Egito, em todo canto. Então esse antagonismo é o mesmo que nós vemos nas histórias da religião cristã, onde Luzbel, que seria o Lúcifer, organizou com muitos dos seus seguidores para uma batalha contra o seu senhor. Então os fiéis que seguem a Bíblia, eles sabem que os ensinamentos clássicos da igreja mostram que essa seria a explicação da origem da existência do homem na Terra e de suas relações com Deus. Eles devem saber que todas essas religiões falam de batalhas semelhantes entre deuses e um Deus principal, entre os anjos rebeldes, deuses menores contra o Senhor, né? Sempre temos essas histórias. Os não crentes, eles encaram as histórias bíblicas como mitologia, que a gente não deve prestar muita atenção, mas todos devem saber que esses mitos e lendas nada mais são do que histórias distorcidas ao longo do tempo, pela passagem de milênios. Elas falam de coisas que existiram, de fatos que aconteceram. Todas essas batalhas entre deuses que aparecem em todos os livros mais antigos, isso é, e as histórias sagradas de todas as religiões ainda são repetidas, né? Hoje em dia elas estão aí presentes. Elas continuaram e sobreviveram. Então, para encerrar essa história, nós vamos dizer que finalmente que as grandes diferenças entre esses deuses ou ETs se traduzem em um comportamento muito diverso em nosso mundo e no seu relacionamento conosco, que varia muito de um caso para o outro. Vamos escutar histórias incríveis sobre abduções e entre outros contatos, né, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. É exatamente essa grande variedade entre eles é que nos deixa perplexos sobre o que eles são, na verdade, e sobre o que eles realmente querem. Próxima etapa, nós vamos falar sobre a aparência física deles. Esses ETs ou esses deuses têm um corpo físico?